Esse início de trabalho eu sempre tenho assim, um agradecimento para as equipes. Tem muita importância o trabalho na equipe. E aquele que vai trabalhando, ele vai tendo uma mudança no seu sangue devido à importância que ele tem em pertencer a uma equipe. Esta condição é bem simples e muito fácil de perceber que aquele que tem sempre a função, que está sempre trabalhando, ele vai tendo uma mudança. E é bem sério assim, porque para aquela pessoa, ela dificilmente adoece, devido ao fato de estar sempre com o movimento e com o propósito. E as preocupações sempre ficam atrás, à medida em que a pessoa vai ocupando. Se ela tem boa vontade, ela vai também tendo a solução para resolver os fios anteriores. Nosso trabalho possibilita esta condição. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Eu sou a ressurreição e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus disse estas palavras, ele estava dizendo de um processo da caminhada do espírito humano sobre a matéria, sobre o desenvolvimento que ele precisa de ter para ter o amadurecimento. E esse amadurecimento é um processo bem simples. Quando a pessoa na vida física dela tem o trabalho, ela empenha, ela fica fortalecida e ela muda a sua irradiação. Ela passa a ter a consideração. No caso de um mestre de obra, não tem como colocar uma pessoa de fora em uma obra e ele ser o mestre daquela obra. Tem que ser uma pessoa de dentro da obra que graduou todas as fases da obra para chegar à condição de mestre. Esta é uma coisa bem simples, porque ele necessita de todas as fases que a obra precisa, ele necessita do conhecimento. E ele então vai instruindo e ele vai verificando se aqueles profissionais encontram-se executando direito tudo. E ele sempre tem os instrumentos conferindo. No nosso trabalho é a mesma coisa. A pessoa vai tendo esta condição de ter esse desenvolvimento, de mudar a sua irradiação. O espírito humano sobre a Terra é com esta importância de mudar a irradiação, para que ele, quando voltar para o paraíso, ter a possibilidade de ficar nas proximidades da luz. O ensino que Jesus trouxe, eu sou a ressurreição e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por Ele, é bem claro, é bem definido, para as pessoas perceberem assim que elas terão que caminhar de uma maneira natural. E observando assim que em muitas profissões a pessoa tem que ser natural. Esse natural é a condição de uma simplicidade interna na vida da pessoa, caminhar com ela mesma. E o caminhar com ela mesma, ela vai observando assim, que na vida do avô, ele foi caminhando com a companheira dele, depois ele teve os filhos, teve os netos, teve aqueles conhecidos, e quem conheceu o avô sabe que é assim a vida dele. Mas na sequência dos anos, aquele avô foi ficando só, independente de ter ou não ter tido muitos filhos, ter ou não ter tido muitos netos, ele continuou a vida dele só. Os ensinos que Jesus nos trouxe é para esta condição, para a pessoa ir percebendo que a caminhada dela é só. Ela poderá ter tido muitas pessoas que caminhou com ela um tempo na vida, e ela tem que ir caminhando com a estrutura dos ensinos para ela ir observando assim que todas as coisas que uma pessoa faz, ela fica ligada com aquilo que ela fez. Se ela construiu um móvel, ela fala daquele móvel e aquele móvel continua na vida daquela pessoa. Se ela é o profissional que constrói móveis, ela vai lembrar de cada móvel que ela fez e possivelmente de cada localidade que aquele móvel foi destinado. Esse processo externo é uma coisa bem simples, mas os processos internos que as pessoas ficam ligadas na matéria fina é através dos pensamentos. Os pensamentos de pendores, os pensamentos que não trazem para a pessoa uma clareza. O corpo de matéria grosseira
executa aquele móvel, mas o corpo de matéria fina fica impregnado com o bem-estar que aquele móvel pôde ocasionar ou o mal-estar que aquele móvel pôde ocasionar. É bem simples assim. Todas as coisas são muito claras. Se é um bem-estar, aquela pessoa lembra daquele móvel e lembra da satisfação que aquele que recebeu aquele móvel ficou pela obra que foi feita. Se não aconteceu de acordo a harmonia, o bem-estar, aquele que construiu também lembra daquele que recebeu aquele móvel e do mal-estar que foi ocasionado. Ele não tem como explicar, mas toda aquela energia também ficou impregnada no corpo de matéria fina. O corpo de matéria fina tem muita importância na vida da pessoa e ele é aquele corpo que a pessoa utiliza no período em que ela está sonhando. E é bem sério porque a pessoa está sonhando e ela acorda feliz ou acorda preocupada com as responsabilidades que ela tem todos os dias. Isso deixa-se bem claro. Para a pessoa ter esta compreensão, ela tem que ter costumes bons. Se ela tem um pendor de ter que colocar um anestésico na boca ou algo que prejudica a saúde, o corpo de matéria fina desta pessoa fica impregnado com pendores e as pendências pendem, e pendem mesmo, porque a pessoa com determinados costumes que prejudicam a saúde, a pessoa deforma o seu corpo físico também. Com isso, aquele corpo de matéria fina que a pessoa vai ter a necessidade de usá-lo na fase seguinte da sua vida, ela não vai poder usá-lo. Ele vai encontrar-se pesado. Na criação, todas as coisas têm um tempo. Isso é bem simples. A pessoa tem um fruto na casa dela que ela colheu do seu próprio quintal ou ela fez a compra daquele fruto. Aquele fruto apresenta bonito uns dias. Um tempo depois, aquele fruto tem o processo natural de decompor, de voltar ao estágio natural. Assim como aquele fruto fica fácil da gente observar, porque o costume de quase todas as casas é repor os frutos semanalmente. Cada um tem este costume e vai observando assim que existe esse processo. O corpo físico da pessoa também tem esse processo. Tem o processo do desenvolvimento, do amadurecimento e tem o processo do envelhecer e tem o processo daquele corpo físico voltar ao estágio de decomposição. O corpo físico é um corpo diferente do corpo de matéria fina. O corpo de matéria fina não é o refinamento do corpo de matéria grosseira, é um outro material. É muito diferente, porque a pessoa, por exemplo, tem um sonho e naquele sonho ela tem facilidade de ir para lugares que muitas vezes ela já conhece e ela percebe que a rapidez com que ela vai para aqueles lugares, ou muitas vezes ela vai para lugares que ela não tem uma referência para falar daqueles lugares. Então a importância da pessoa ter uma paz dentro dela é esta condição, porque ela vai fazendo aquela referência que ela precisa de ter para o seu corpo de matéria fina ficar com aquela condição de leveza e ela ir observando que existe uma diferença muito acentuada. Com os pendores, a pessoa tende a pender. Independente da pessoa, do grau em que ela se apresenta na sociedade, ela tem esta tendência. Se é uma tendência que eleva, ela vai para as regiões melhores. Se é tendências que prejudicam a saúde, não tem uma diferença no convívio de uma pessoa assim com outra pessoa com a mesma tendência. Todas
que têm os costumes ruins vibram na mesma frequência. O desenvolvimento do espírito humano, possibilitando a ele o retorno para a pátria espiritual, ele tem que estar com as coisas ligadas à luz e o seu propósito, e observando que durante a sua caminhada vai apresentando muitas limitações, e essas limitações, independente dele, ele terá que fazer o esforço para compreendê-las. Tudo na criação apresenta o tempo de vivência, assim como a nossa Terra vem apresentando o tempo dela também. Se a pessoa é uma observadora um pouco estudiosa, ela vai confirmando das transformações que vêm sendo apresentadas na Terra. Eu sou a ressurreição e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Esse ensino é para cada espírito humano ter que ter o conhecimento de todos os ensinos que Jesus trouxe e observar assim qual é o procedimento que ele está tendo para ter dentro dele a simplicidade. Ele tem que observar que a responsabilidade é individual. Se um pai manda o filho fazer determinadas funções, aquele pai zeloso vai estar seguindo os passos daquele filho e pedindo a ele o retorno daquilo que foi feito. O desenvolvimento daquele filho, o amadurecimento que ele vai ter que apresentar é um processo natural que existia num período até recentemente. Para a nossa caminhada na vida interior, nós temos que ter o mesmo procedimento e observando assim que nós somos responsáveis do jeito que nós fazemos as coisas que agrada a outras pessoas para o nosso bem-estar, porque as outras pessoas verdadeiramente ficam felizes com aquilo que receberam. Nós também temos que ter esse procedimento e desenvolvendo a maneira de utilizar a intuição para ver que é bem sério assim. Para as outras pessoas nós dedicamos o tempo, dedicamos todo um zelo. Para nós mesmos nós vamos deixando. Com isso, independente da pessoa, o tempo dela vai caminhando sobre a terra. A caminhada de uma pessoa vai apresentando as fases. É bem simples. No período de formação de uma pessoa, ela tem a oportunidade de ter uma determinada profissão. Passou aquele período, aquela profissão, para aquela idade, não tem mais jeito dela ser aquele profissional. Depois vai apresentando outras profissões. Com isso, o tempo de caminhada da pessoa, independente dela, vai apresentando as limitações. E ela vai ter que ir tendo muito cuidado com os seus pensamentos e com as preferências que ela tem. Todos os pensamentos e todas as preferências vai ficando agregado no corpo de matéria fina. A intuição vai possibilitando a pessoa ver antes aquilo que vai trazer a ela um benefício espiritual, para o seu espírito ter material para o retorno à pátria espiritual. Esta observação é bem simples, porque nós vamos confirmando assim no nosso ambiente, no ambiente da casa do nosso avô, do jeito que ele teve a formação dele e o jeito que ele foi fazendo todos os dias. E essa transformação tem que ser verdadeira. É da responsabilidade da pessoa ter esta condição de alinhar-se. Para a pessoa ter a satisfação para o seu corpo físico, para ela passar o tempo, ela desenvolve o ouvido naquele aparelho que ela está ouvindo e vai fazendo a sintonia daquele aparelho de maneiras que ela vai tirando todos os ruídos e as frequências que não é de agrado do seu ouvido. Para a nossa vida espiritual, nós precisamos de nos tornarmos mais zelosos e observando assim que
para ter um costume, como tivemos o conhecimento do avô, do irmão do avô, faltou uma confiança no período da velhice da pessoa entrar naquela fase de ter que largar o corpo físico com uma leveza. E essa leveza não é um desleixo. A leveza quer dizer ter compreendido todas as fases, ter tido o material na construção do seu corpo de matéria fina. Com esta condição natural, a pessoa vai tendo o desprendimento. No caso de um nascimento físico, fica fácil de observar. O filho na barriga daquela mãe, ele teve o amadurecimento de uma maneira normal e aquela mãe foi zelosa, ela procurou entender de todas as fases do período de gestação. No período certo, aquele filho veio para a matéria grosseira. Na fase seguinte do envelhecimento, nós precisamos de ter esta mesma condição. Só que agora é num processo consciente, viver conscientemente a fase seguinte, ter esta compreensão. A fase seguinte quer dizer assim, voltar para a pátria espiritual e ter tido o cuidado com todas as coisas que tivemos o uso na matéria grosseira dos nossos pensamentos, da maneira que nós ficamos com os estudos. E esta confiança interna a gente vai ter que desenvolver, porque uma confiança interna não é mais ou menos, fica fácil assim de observar. Aquele mestre de obra, para ele entrar naquele grau de mestre, ele conheceu todas as fases e desenvolveu ainda a condição de conhecer as pessoas que trabalham naquela obra ou que trabalha em obras. Ele tem que conhecer aquelas pessoas por dentro. Somente ter conhecimento de toda a fase da construção da obra não é suficiente para a pessoa qualificar-se como mestre. Tem que ter esse amadurecimento de conversar com cada um daquela obra numa condição hierárquica, bem simples e bem fácil de observar. Irradia aquela segurança, aquela determinação, irradia quando chega um noviço o grau que ele apresenta para o noviço. Ele fica ao lado do noviço ensinando os preparos, mas tem um grau de diferença, um grau de distanciamento. A segurança na vida de uma pessoa para a vida espiritual dela é uma coisa sólida. O corpo de matéria fina desta pessoa tem que estar com uma clareza e ela precisa de entrar nesta condição de conhecer direito os ensinos e ela tem que ir observando assim que a importância toda que existe na vida material é somente importâncias materiais e ela tem que ter essa diferença. As coisas materiais têm muita importância. Aquela empresa, tantos e tantos funcionários, tantas e tantas famílias vivem daquela empresa e esse empresário precisa de fazer a diferença. O grau de desenvolvimento de uma pessoa é interno. É o caso daquele mestre da obra. Se ele descuida, ele não pega mais nenhum trabalho e aquele profissional que o atendeu como mestre também para de chamá-lo de mestre. Na nossa vida, nós temos que ir desenvolvendo esta condição. Todas as coisas apresentam uma graduação e apresentam uma maneira diferente para cada pessoa ver o mesmo assunto. E ela tem que ver de uma maneira que dê a ela aquela sustentação. Eu sou a ressurreição e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Esse ensino, cada um tem que ir observando que Jesus só trouxe a simplicidade e cada um tem que caminhar com as suas próprias pernas, com o seu próprio entendimento e ir verificando que todas as coisas na criação apresentam a simplicidade. E cada um vai observando assim que o corpo físico de uma pessoa tem o tempo, todo um desenvolvimento da água, de uma pedra,
tem o tempo. Pode acontecer de o tempo físico de um corpo humano não perceber o processo que está existindo na decomposição de uma pedreira. Essa decomposição é uma coisa física que cada um tem a oportunidade de ir confirmando. Para o nosso retorno à pátria espiritual, temos que nos esforçar para compreender direito todas as informações que nós recebemos e a maneira que nós utilizamos os pensamentos, e observando assim que todas as coisas têm que apresentar uma clareza. Quando a pessoa se dispõe a ter o interesse em voltar para a pátria espiritual, ela vai observando assim que desvencilhar de todas as coisas gasta-se um tempo. Mas à medida em que a pessoa vai tendo a compreensão, vai facilitando esse desvencilhamento. Não é só das coisas materiais, mas dos conceitos que a pessoa adquiriu. E os conceitos são mais fortes ainda, porque ficam impregnados. É bem simples assim. Um pai não frequenta determinado lugar, o filho não frequenta e o neto não tem aquele costume. E ele arruma uma companheira que frequenta aquele lugar e ele não tem dúvida, ele começa a frequentar. O propósito daquele pai, daquele filho, é um propósito fraco, porque eles não tiveram a condição de mudar a irradiação daquele neto, para aquele neto ficar convicto com a sua vida interior. Isso é uma coisa bem simples e muito fácil de ir confirmando no ambiente dos fios sanguíneos. Um propósito tem que ser uma coisa firme e definida, e é quando a pessoa tem esse propósito, ela primeiro vai realizando o seu propósito. Todas as coisas passam a ter uma importância secundária. Algumas pessoas, durante uma fase do seu desenvolvimento, quando têm a pretensão de fazer um determinado curso ou de prestar um determinado concurso para trabalhar em uma outra empresa, nesse período que está antecedendo esta fase, estas pessoas se concentram, procuram arrumar uma energia para armazenar aquelas informações e ter as irradiações para serem admitidas naquele local que eles estão pretendendo empreenderem a fase da sua vida. Tem que ter muitas coisas na vida interior de uma pessoa. Isso é bem simples assim, porque a pessoa pode apresentar todo um conhecimento para ter aquela função naquela empresa, mas se sua irradiação não se encontrar de acordo, aquele que está fazendo a seleção vai eliminá-la, vai excluí-la. E aquele que apresentou a irradiação com uma convicção interna, ele é admitido. O propósito para a vida espiritual tem que ser desta maneira, todas as coisas serem depois. Quando a pessoa conhece os mandamentos que Moisés trouxe, ele vai observando assim que fica bem claro na vida do avô, se ele colocou o primeiro mandamento, ele continua tendo a consideração das pessoas, porque ele sabe o desenvolvimento de cada elemento que ele conhece e dos novos que estão chegando. E ele mantém o seu horizonte interior, limpando o seu corpo de matéria fina através do conhecimento dos ensinos. E ele vai observando assim que, à medida em que ele vai trazendo para dentro, ele vai tendo uma paz. E essa paz é uma coisa bem importante na vida de cada um. É uma maneira de estar alerta e conhecer todas as coisas que o envolvem. Com isso, ele fica seguro de todas as fases. A confiança nos ensinos é desta maneira, e a pessoa tem que observar que o tempo físico dela na matéria grosseira, ela não tem a noção, ela está acostumado assim, um filho assistir o desenlace do pai, mas o contrário também existe, e esse filho julga-se que ele encontra nesta condição de assistir o desenlace do pai. Cada um conhece filhos que fizeram o desenlace primeiro do que os pais. Isso numa outra família, mas na nossa família também tem esses casos. A nossa vida espiritual é no momento em que a pessoa se encontra que ela tem
tem que decidir sobre o que ela está pretendendo para ela. O julgar que encontra-se muito tempo pela frente, cada um pode observar assim que é de conhecimento que criancinhas pequenas largam o corpo de matéria grosseira. Quer dizer, o tempo para aquela criança na matéria grosseira foi muito diferente do tempo que o meu avô teve. O esforço é com uma clareza interior, e esta clareza tem que observar que todas as coisas que se encontram sobre a terra têm o tempo. E a decomposição do corpo de matéria grosseira é uma coisa que existe. Não quer dizer que o corpo de matéria fina vai entrar em decomposição junto com o corpo de matéria grosseira, mas o corpo de matéria fina fica preso também às coisas da terra, e a pessoa é que tem que observar assim, que se ela não desprender dos pendores que ela levou para a fase seguinte, na matéria fina, ela ficará presa na matéria fina. E como a Terra vem apresentando o seu tempo de desenvolvimento e está apresentando, e a pessoa tem que observar assim que todas as coisas na criação têm a transformação. Se a pessoa ficou presa, ela não terá utilidade na vida interior dela. O eu que ela construiu na matéria grosseira entrará no processo de decomposição como a terra com a terra. Eu sou a ressurreição e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Todos os espíritos humanos que se encontram sobre a Terra já se encontram na fase de amadurecidos. Isso é bem simples assim de observar. Para a nobreza apresentam-se distantes, mas para as coisas que não podem, todos apresentam já desenvolvidos, apresentam já as maneiras para comportarem e utilizarem as coisas que prejudicam a saúde. A degradação existe. Para as coisas ruins, todos que se encontram sobre a Terra apresentam a maneira de utilizá-la. É bem simples assim, se observarmos uma criança que tem o costume de conviver com um adulto que tem costume que não é bom, aquela criança pequenininha já sabe daquele costume, já sabe o procedimento que ela precisa de ter, o desenvolvimento para esta condição e se encontra amadurecido. Todos os seres humanos que se encontram sobre a Terra, a desigualdade existe por inércia de muitos, porque é comum conhecer uma ou outra pessoa que veio de uma região distante e apresentou o desenvolvimento e apresentou aquela condição. Na parte material, teve o desenvolvimento e teve as condições que julgou que fosse bom para ele. Na vida interior de cada um é que tem que ter esta clareza dentro dele e observando assim que se num ambiente escolar aquelas crianças entraram naquele ambiente escolar e o professor ministrou os ensinos para todos, todos tiveram a oportunidade de caminharem não somente através da idade, mas através da assimilação dos ensinos. É um ou outro que procura um outro livro para complementar aquelas informações. Todos tiveram a oportunidade de procurar livros semelhantes para ficarem mais enriquecidos e ficarem mais qualificados naquele nível escolar. O desinteresse é individual e aquele que apresentou um interesse maior, ele sobressai entre todos. Se um empresário procura aquele professor e pergunta a ele qual é a referência que ele pode indicar de um dos alunos, ele vai indicar aquele aluno que sobressaiu, que apresentou mais facilidade para assimilar os ensinos e que teve a boa vontade em procurar uma matéria em um outro livro para ficar mais enriquecido. Todos tiveram a oportunidade. Nós nos encontramos nesta fase da Terra
todos com a mesma condição. Os que se encontram menos evoluídos é porque não tiveram interesse em conhecer os ensinos, e é da responsabilidade individual. Independente da pessoa, a Terra terá a transformação, e aqueles terão a oportunidade de regressarem para o paraíso somente aqueles que se encontram convictos com os ensinos, que trouxeram as informações dos ensinos para dentro dele e procurou viver de acordo.